Obrigado, pastor, pela oportunidade. Louvamos a Deus por mais este dia, por podermos estar juntos, compartilhando de mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Quero desejar a todos também que nos assistem as bênçãos de Deus para esta noite, que essa palavra possa servir de despertamento, de preparo e de desafio para todos nós. Realmente é uma palavra bem oportuna para o tempo que vivemos, e espero em Deus que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações e aplique à medida da necessidade de cada um de nós. Quero pedir aos irmãos que, se possível for, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Teremos uma leitura aparentemente longa, mas não é tão longa assim. Não é o Salmo 119 todo, mas teremos muitos textos. Se vocês puderem permanecer com suas Bíblias abertas, assim o façam. E se quiserem acompanhar também aqueles que nos assistem também, podem fazê-lo. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer uma incursão bíblica e assim tirarem as suas dúvidas conferindo no texto. Mateus capítulo 24, versos de 1 até o 14, e depois do 35 até o 39. E diz o texto: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Verso 35 a 39, diz o seguinte: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos?
Palavra do Senhor Jesus, através do Evangelho de Mateus. E quero compartilhar com vocês o tema para essa reflexão que nós escolhemos: o pecado da indiferença. Mas por que, irmão, o pecado da indiferença? Porque, na verdade, o foco nosso, irmãos, eu li os primeiros 14 versículos do capítulo no sentido da gente dar ênfase ao que, na verdade, estava acontecendo e quem estava realmente falando aos seus discípulos. É interessante que Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande e ele era um indivíduo muito preciso, muito conciso nas suas colocações. E se você pegar o texto depois com calma e ler, você vai entender. Jesus era direto e reto. E uma das coisas que nós notamos, é interessante que, a exemplo do texto, é a colocação de Jesus muito sábio. Ele vai lá nos primórdios, no princípio da humanidade, e faz uma comparação. Ele exatamente compara esse tempo da sua vinda com os dias do dilúvio. Mas nós vimos também anteriormente, nos 14 versículos que lemos, que Jesus faz menção ordenada de muitas coisas que já estão em processo de concretização. Muitas delas já aconteceram, muitas delas estão acontecendo, e outras mais ainda acontecerão. E eu quero abrir o meu coração com vocês, e com vocês que nos assistem também. Nós estamos com o viés de pregar a palavra focado na volta de Jesus. Isso tem nos incomodado por demais, queridos. E estamos envolvidos nessa empreitada porque nós não queremos de forma alguma deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E quero compartilhar com vocês. Interessante ressaltar que o dilúvio, ele caracterizou-se pelo primeiro tribunal de Deus com relação aos costumes do povo vivido na época. Nós sabemos bem, e já falamos em ocasiões anteriores, pelo menos 2 vezes a respeito do texto lá em Gênesis. Mas nós queremos hoje focar na palavra de Jesus, quando ele fala que assim como nos dias de Noé, as pessoas faziam de tudo. Eles estavam totalmente despreparados, mas uma coisa é notável: Jesus dá eloquência a um fato, de que eles estavam realmente no indiferentismo. Eles viviam indiferentes. Eu quero crer que até os próprios discípulos, irmãos, estavam assim no particular, querendo retirar de Jesus alguma coisa que na verdade não era o mais importante para o momento. Graças a Deus que eles estavam preocupados, mas não era o bastante. E Jesus, na sua sabedoria de Deus, ele entendeu, e ele foi colocando ordem nos fatos, nas situações, até chegar no ponto mais alto daquele momento, que é fazendo uma comparação ao tribunal do grande dia com o tribunal do dia do dilúvio. E nós vemos que Deus, ele vem tolerando a falta de afinação dos seres humanos com as suas vontades, com os seus propósitos. Nós temos visto que toda a sorte de situações que nós estamos vivendo no mundo são motivadas exatamente
por causa da natureza pecaminosa que nós temos. E quero, seguindo em frente, ressaltar que o julgamento final, ele vem. Deus, por 2 vezes, ele já deu uma sentença ao mundo, e nós sabemos bem disso, com as águas do dilúvio e com a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não estava satisfeito com o que aqueles que viviam naquela época estavam fazendo. E eu não vejo outra coisa, senão indiferença. Queridos irmãos, amigos, nós estamos vivendo dias terríveis. O relativismo tem tomado conta, dominado os nossos dias. Temos vivido numa superficialidade incomum. É lamentável que toda essa sorte de problemas que nós vivemos, dessa crise terrível que estamos vivendo na humanidade, em todo o planeta, ela está instaurada exatamente por causa desse relativismo. E por aquilo ali, pela indiferença. Assistia a um testemunho essa semana, e é interessante que, por coincidência, uma das coisas ressaltadas por quem dava o testemunho era exatamente isso, que não houve tanta indiferença dos homens para com Deus, como tem havido no século passado e no presente século. As pessoas estão vivendo como se elas não tivessem um Criador, Deus não existisse, e que apenas reinasse nas suas vidas, no seu íntimo, os seus desejos, talvez os mais carnais possíveis. Quero compartilhar com vocês, dividindo essa nossa responsabilidade, sempre digo isso, e vocês sabem do que eu estou falando, áreas nas quais se manifestam a indiferença humana, áreas nas quais se manifestam a indiferença humana. Quero ressaltar que a primeira área, ela está ligada às leis da natureza. Irmãos, hoje pela manhã, estudando sobre mordomia, sobre generosidade, nós falamos alguma coisa a respeito disso. Irmãos, parece que nós somos os donos de tudo isso aqui. Nós não somos os mordomos, somos os donos. Nós usamos e abusamos de tudo que Deus colocou ao nosso dispor, indiscriminadamente. Não queremos nem saber qual o custo de tudo isso que foi gerado a nosso favor. Mas me recordo bem de que quando Deus fez o jardim do Éden perfeito, e quando colocou lá Adão e Eva, Ele disse para que eles cuidassem do que eles tinham. Olha só o que diz Jó, capítulo 12, versos de 7 até o 10. Achei interessante ressaltar esse texto. Confesso a vocês que eu não me lembrava desse texto. Mas Jó capítulo 12, versos de 7 a 10, diz o seguinte: mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão.
Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor o fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Irmãos, a Bíblia recomenda que nós aprendamos com os animais. E nós sabemos do que nós estamos falando. Nós temos simplesmente virado as costas para a natureza perfeita que Deus criou e que colocou ao nosso dispor. Os recursos naturais, as plantas, a água, o solo, os animais e toda a série de biodiversidade. Nós temos visto como que os homens têm prevaricado com relação a isso. Lamentável é que o homem esteja indiferente às leis da natureza e que foram criadas por Deus. E esse texto comprova. Se você não é capaz, se você não aprendeu, pergunte para eles. Eles te ensinarão. Segundo ponto, de áreas que nós manifestamos também indiferença, ao mover e ao agir de Deus. Salmos capítulo 90, se você puder abrir sua Bíblia, o verso 4, texto conhecido de todos nós. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Um outro texto também que eu acho muito interessante, está em Isaías capítulo 40, versos de 12 até o 15, e diz o seguinte: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento do poder do mover e do agir de Deus na natureza e nas nossas vidas. Vocês já pensaram? O texto diz que Deus fez o quê? Na sua mão. Na sua mão. Ele tem toda a água desse planeta. Irmãos, é maravilhoso a gente pensar nisso, mas tem muita gente que infelizmente tem vivido de forma indiferente com relação ao poder de Deus. Vocês já pensaram nas estrelas? E saibam que as estrelas são muito mais do que todos os grãos de areia que vocês possam imaginar, que contar nós não podemos. Se você pegar na praia uma concha de mão, você não vai conseguir contar os grãos de areia que tem ali. Imaginem todo o universo de areia do planeta. Deus tem isso. Imagine todas as estrelas, que são muito mais que isso. Vocês sabem quem tem o controle disso? Vocês sabem quem tem a medida disso? É Deus, irmãos. E me entristece, sabe o que me entristece? É você que nos assiste, é saber que existem pessoas que não conseguem visualizar o poder e a soberania de Deus. E vivem de forma apática, buscam como se
nos deleites, nos prazeres, e nós temos visto isso cada vez mais pujante. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, irmãos, tem gente preocupada quando que vai acabar a pandemia, para poder se deleitar nos seus prazeres vis. Tem gente programando o dia do retorno. Eu quero crer que dentro desta congregação não tenha ninguém preocupado com os prazeres lá de fora, para acabar a pandemia, para que nós possamos então nos deleitar lá fora. Porque o que eu tenho ouvido de pessoas, de colegas e de amigos, que estão programando uma festa de arromba, quando a pandemia acabar, eu não sei o que vai acontecer. Me perdoe, eu já não sei se penso se a pandemia acabará. Já estamos vivendo previsões aí, não sabemos, Deus o sabe, que em 2023, no segundo semestre, nós teremos mais uma explosão de desafios para vivermos. Não sei, Deus o sabe. Mas precisamos estar atentos, irmãos. Tem muita gente mesmo, vivendo num lamaçal de pecado, de indiferença com relação a Deus. E por isso, estamos sofrendo. Por isso, estamos pagando preço. Seguindo aí, o terceiro ponto, de áreas das quais se manifesta a indiferença humana ao cumprimento da palavra. Abra aí em Isaías, se você puder, capítulo 55, verso 11, aí pertinho do texto que você leu. Isaías, capítulo 55, verso 11. Veja aí o que diz. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Já falei aqui anteriormente, pregamos recentemente a respeito do Apocalipse. E há pessoas que acham, porque Deus é bonzinho, Ele não vai punir. Deus é bom demais. Eu ouvi uma pessoa falando isso na semana que eu preparava essa reflexão. E não é difícil da gente encontrar pessoas, quando se fala em julgamento, que Deus é bonzinho, e Ele não vai punir. Na hora Ele vai olhar, esse aqui, coitadinho, era tão bonzinho, ele fazia boas obras, ele era muito bom. Não, peraí, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Olha, irmãos, Isaías diz para mim aqui, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, antes ela vai fazer o que apraz e prosperará, prevalecerá, predominará, concluirá o feito para que ela foi enviada. E nós estamos falando de julgamento. Nós estamos falando de julgamento. O texto que nós lemos fala de julgamento. A inspiração do Espírito Santo de Deus para essa noite é julgamento. É Deus, através de Jesus, julgando. Deus não é tirano, Deus não é cruel, mas é justo. E nós vamos entendendo isso melhor seguindo aí. Quarto, uma outra coisa também que tem sido uma indiferença muito grande, é a questão da espiritualidade. E tem pessoas, infelizmente, maquiando a espiritualidade. Há pessoas que se maqueiam de uma espiritualidade que, na verdade, se me permitem dizer, uma espiritualidade falsa, que não leva a lugar algum. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque, às vezes, nós vivemos uma espiritualidade de indiferença, aparentemente espiritual. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, verso de 11 a 20, eu acho fantástico, Paulo falando aqui aos crentes de Éfeso, ele diz o seguinte, Efésios, capítulo 5, verso de 11 a 20, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo
é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando eu li isso aqui, me veio à mente uma série de situações, e essa semana eu participei de uma incursão de uma das maiores autoridades evangélicas desse país, a quem respeito muito como pastor, com relação a determinadas coisas. E ele falando, me veio à mente uma ocasião, e eu compartilhava isso na minha casa hoje, quando, nesse período, não é, de solstício, eu acho que quase todos sabem o que é, do que eu estou falando, nas escolas que meus filhos, nossos filhos estudavam, tinham determinadas festas. E eu me lembro bem que nesses dias em que tinham essas festas, nós não enviávamos nossos filhos para lá. Aí, de repente, pode alguém pensar assim, mas isso é radicalismo, né? Não, irmãos. É princípio. É princípio. Eu, para fugir disso aqui, do pecado da indiferença, eu preciso ter posicionamento. Eu quero crer que os nossos filhos e nós fomos muitas vezes criticados, mas é inalienável o direito de todo aquele que professa sua fé, no que quer que seja, ser respeitado. E eu me lembro bem, minha mulher está aqui, minha filha está aqui, meu filho está ali, e eles podem comprovar, eu não permitia que eles fossem à escola. Mas você era cruel. Não, irmãos, é uma questão de princípio. Nós precisamos ter princípios. E quantas outras coisas mais, Paulo, na verdade, ele está falando aqui que nós precisamos tomar atitude, irmãos. Precisamos tomar atitude. Quantas coisas eu, você, nós fazemos que Deus não se agrada, mas que você permanece fazendo. Você sabe que está errado, mas permanece fazendo. O que tem uma festinha? Irmãos, procure os fundamentos das festas, vai pesquisar, vai estudar a Bíblia, vai buscar na internet recursos de pessoas céleres que podem passar para você o que você está precisando para entender o que está acontecendo. Irmãos, me perdoe, mas Paulo diz isso para mim. Quando Paulo diz aqui, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que morto é esse, irmãos? Paulo está falando de gente que estava dentro da igreja, irmãos. Paulo não está falando de gente lá de fora, não. Está falando de gente da igreja que não tinha entendimento, que não sabia o caminho que estava trilhando. Mas se você não sabe, procure saber. A Bíblia diz que se a gente tem falta de sabedoria, a gente tem que pedir a quem? Peça ao pastor Enete, peça ao pastor Joel Barreto, arranja um irmão antigo da igreja. A Bíblia manda pedir a Deus, irmãos. E eu lamento ter que dizer isso. Isso daqui e muito mais. Eu não vou citar outras coisas dessa grande incursão que nós tivemos essa semana. Vou dizer o nome do pastor que merece ser dito. Hernandes Dias Lopes. Se vocês conhecem, não precisa falar mais nada. Foi com ele.
e ele arrebentou. Irmãos, eu não vou enumerar as coisas que surgiram ali, porque eu sei que vai acabar ferindo talvez alguém, mas nós precisamos atentar. Ele me deu um despertamento do seguinte: quando esse texto me veio à mente, eu pensei assim, gente, Deus está falando comigo, eu preciso me enquadrar nisso aqui. Eu não posso continuar na indiferença de achar, não, só porque você não mandou seus filhos na festinha da escola, não é só por isso não, tem muitas outras coisas mais, que nós precisamos descobrir o que Deus quer para mim, o que Deus quer para o meu filho, para os meus filhos, qual o exemplo que eu estou dando para os meus filhos e para aqueles com os quais eu lido na liderança do dia a dia. Ô irmãos, tem tantas coisinhas que a gente faz que não serve de exemplo para ninguém. Tem tantas coisinhas que a gente copia lá de fora, irmãos. Sabe de quem que são? São de pessoas que não são referência nenhuma no reino de Deus, que não conhecem a palavra, que não são cristãos, que não temem a Deus, que vivem o seu ego profundo, que vivem nos seus deleites, mas nós queremos copiá-los. Às vezes eu admiro um jogador de futebol, um cara que luta, vale tudo, o cara é bom pra caramba, ele faz um negócio, eu vou fazer um negócio que ele também fez. Irmãos, pelo amor de Deus, é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção nossa, irmãos. Nós precisamos escolher as melhores coisas, precisamos despertar, precisamos olhar para dentro de nós e ver o que está precisando ser modificado e partirmos para uma mudança. Só assim nós conseguiremos verdadeiramente provocar mudanças. Seguindo aí, em quinto lugar, no cuidado consigo mesmo. Tem um texto de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que eu gosto muito, 1 Timóteo 4, verso 16, primeira carta de Paulo a Timóteo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, eu sem doutrina não valho nada diante de Deus. Mas o que é isso? Sim, porque a doutrina minha que me rege é isso aqui, Bíblia, palavra. Se o balizamento da minha vida for a palavra, muita coisa eu vou conseguir ser bem sucedido, mas se do contrário, muita coisa eu vou fracassar. E se eu fracasso, é porque o balizamento da minha vida não está aqui. Entendam bem, se em alguma área da nossa vida nós fracassamos, é porque o balizamento nosso não está pautado na Bíblia. Olha o que Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Irmãos, isso é sério. Isso é sério para mim, é sério para nós, é sério para você que ouve, que assiste. Se você é crente ou não, nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter cuidado, precisamos ter um princípio. O que está acontecendo com a humanidade é exatamente isso, falta de princípios. E por faltar em princípios, a indiferença do pecado domina, verte, rege, concretiza o fracasso da humanidade, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Em sexto, já concluindo, são 7, no cuidado uns com os outros. Romanos capítulo 13, verso 8. Olha o que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. Irmãos, olha o que diz a Bíblia: a ninguém devais coisa alguma. É um monte de coisas reunido que não tem valor nenhum, mas que você precisa cumprir. Tem gente que acha que isso daqui está em separado. Não, está intrinsecamente ligado.
A ninguém devais coisa alguma. Vocês podem pensar tudo que vocês quiserem aí na cabeça de vocês agora. Dever o quê? Pense, pode pensar. É isso aí. Você não deve dever. Mas tem uma coisa aqui que você precisa fazer. É imperativo. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Irmãos, em sétimo e último lugar, eu já estou terminando. Uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado, nas questões que são referentes à volta de Cristo. Eu pretendo diante de Deus, se Deus me permitir, não vou recuar de pregar a respeito da volta de Cristo. Tem alguns colegas da cidade, um deles tem a mania de chegar para mim e perguntar, qual é a nova? Sabe o que eu estou respondendo para ele? Cristo volta. Só isso. Porque eu não tenho uma nova maior para dar para ele do que essa resposta. Eu não sei se vocês acham interessante, mas quem sabe adotar isso aí não seja uma boa ideia. Qual é a nova? Cristo volta. Falamos hoje pela manhã, irmãos, que tem irmãos preocupados em defender seus candidatos. Eu acho tudo isso muito bacana. Defende A, defende B, defende C. Estamos já num palanque eleitoral para as eleições de 2022. Mas às vezes vemos muito pouca coisa postada a respeito do Mestre. Será que não seria bom fazermos uma readequação? Ao invés de perdermos tanto tempo em ficar atacando ou defendendo político, que para mim política, eu não tenho político de estimação, até eu sou apolítico, aversivo à política, e assumo isso de público. Precisamos da política, orem pelos governantes, orem pelas autoridades do país, mas eu sou aversivo à política. Irmãos, vamos postar coisas que dignifiquem o nome de Deus, que preguem a volta de Jesus, que ressaltem o valor da volta de Cristo, porque é isso que é uma realidade que nós precisamos estar esperando, porque ela está palpável a cada dia, palpável a cada dia. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, vamos lá, o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso 7, para fechar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Olha o que diz o texto, irmãos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. Se vocês forem pegar esses capítulos anteriores ao que nós lemos, do texto de Mateus, capítulo 24, capítulo 23, do 20 em diante, vocês com certeza entenderão melhor a mensagem que Deus quer, através de Jesus, aplicar aos nossos corações. Eu quero convidar o pessoal do Ministério Louvor, nós já estamos encerrando. Eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos, queridos amigos que nos assistem também, nós somos desafiados a refletir a respeito desse pecado que tem engraçado e dominado a vida de muita gente, o pecado da indiferença. Tem muita gente indiferente às questões da volta de Jesus, e nós precisamos atentar mais com sabedoria, com diligência para isso. Olha os textos, pega as referências bíblicas, pesquisem aquilo que você pode e deve pesquisar, não é supérfluo,
não é só pregador nem pastor que tem que pesquisar, não, irmãos. Todos os cristãos precisam pesquisar a respeito do que Deus tem como propósito. Você quer saber de uma coisa? Nós temos uma ferramenta poderosa hoje em nossas mãos, que é a internet. Procurem fontes idôneas, mas procurem fontes que tragam crescimento e que tragam esclarecimento espiritual para muita coisa. Se você tiver dúvidas e ficar com as dúvidas, você pode morrer com as dúvidas e nas dúvidas. Mas se você tiver dúvidas e quiser tirar as dúvidas, você tem recurso. E não é só a internet, não. Eu não sei muita coisa. Pastor Enete não sabe muita coisa. Pastor Joel também. Mas nós estamos à disposição de vocês a tirar dúvidas. E se nós não pudermos tirar, arranjaremos um jeito de pesquisar, de clarificar, de orientar, de nortear, de direcionar você à melhor escolha, ao melhor padrão, à melhor opção, para que você viva uma vida potencialmente promissora, na presença de Deus, à espera da volta do grande mestre. Que Deus nos abençoe, que esta semana seja uma semana de bênçãos, que sejamos ricamente abençoados por Deus e cobertos por sua graça, e que venham as dificuldades, mas que nós possamos romper com fé, com determinação e com amor.